Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Vamos começar entendendo os antecedentes para a Primeira Guerra. Uma questão importante, o imperialismo na África e na Ásia. Em meados do século XIX, o mercado consumidor na Europa não conseguia absorver tudo que era produzido. Então houve uma crise de superprodução. A produção era maior do que o consumo. O imperialismo. Governantes dos principais países industrializados impulsionaram a conquista de colônias, especialmente na África e na Ásia. Esse movimento foi também chamado de neocolonialismo. A busca de fornecedores, matérias-primas, minérios, petróleos, borrachas, etc., impulsionaram essa ocupação do território africano e asiático. A aplicação de capitais excedentes gerados no processo de industrialização era o principal motivador. Então, quando a gente fala desses antecedentes da Primeira Guerra, a gente fala desse neocolonialismo, a gente fala de uma ocupação que é impulsionada pela busca de matérias-primas, e novos mercados consumidores e os anseios imperialistas das superpotências europeias. A Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, estabelecia regras para a ocupação do território africano. Toda nação estabelecida em um ponto do litoral deveria se expandir, expandir suas fronteiras para o interior. A justificativa era o fardo do homem branco, que deveria libertar os africanos e asiáticos da barbárie, levá-los à civilização, cristianizando, levando um progresso para essas regiões. Observe aí o mapa da ocupação europeia na África. Outro fator determinante era a questão dos nacionalismos. Esses movimentos nacionalistas, eles pretendiam agrupar em um mesmo estado, povos e culturas semelhantes. A gente tinha os ingleses, que se viam como o povo mais civilizado do mundo. A Itália, que após a sua unificação pretendia dominar territórios que estavam sob o controle de outros países. Não vamos nos esquecer que a Itália teve a sua unificação tardia e então ficou de fora de várias ocupações. O pan-germanismo, queria unificar todos os povos germânicos da Europa sob a liderança da Alemanha. A questão do revanchismo francês, após a derrota para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, pretendia retomar alguns territórios perdidos aí para a Alemanha. O pan-eslavismo, que afirmava a superioridade dos russos sobre os povos eslavos, poloneses, eslovenos, croatas, sérvios, entre outros. E o Império Austro-Húngaro. Esse império se formou dominando vários povos, os húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, romenos, e até ali uma parcela ali do território italiano. Eles almejavam, esses povos, claro, a sua independência. A Grande Sérvia, o povo eslavo, queria também libertar os territórios eslavos da região dos Balcãs, sob domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, para formar a Grande Sérvia. E é lá na região dos Balcãs que acontece o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. O arquiduque, o Francisco Ferdinand, do Império Austro-Húngaro, ele vai em uma visita ao território sérvio no momento em que havia muitas inquietações, muita insatisfação com o domínio do Império Austro-Húngaro. E aí ele resolve fazer um desfile em carro aberto e um membro de um movimento separatista radical acaba assassinando o arquiduque Francisco Ferdinand, ele na Sérvia, o que gera o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. É claro que já havia muitas tensões em relação à ocupação de territórios africanos, havia muitas inquietações na Europa. As consequências após o atentado e assassinato do arquiduque. Em 28 de julho de 1914, um mês após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia, alegando apoio à questão da Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha apoiou o Império Austro-Húngaro, ali na Tríplice Aliança, e declarou guerra à Rússia. A França saiu em defesa da Rússia na Tríplice Entente. A Alemanha declarou guerra à França e à Inglaterra.
o Império Otomano e a Bulgária, com pretensões sobre a região dos Balcãs, né, aliam-se também à Tríplice Aliança. Observem aí um mapa da configuração da Europa. A gente tem ali em cima o Império Russo, né, grandes proporções, ali em laranja. A gente tem mais embaixo o Império Austro-Húngaro, logo ali em cima o Império Alemão, né, a Itália, e a ocupação antes da guerra. A Grande Guerra, de 1914 a 1918. Né? Essa guerra, né, se forma ali nas fronteiras entre França, Alemanha e Bélgica, onde ficava a frente ocidental. Na frente oriental combatiam Rússia, Alemanha e Áustria-Hungria. A Itália declarou-se neutra, né? Ela entrou apenas no início de 1915, mais do lado da Entente. Na frente dos Balcãs, onde a guerra começou efetivamente, lutavam a Sérvia, a Romênia e Grécia, né, pela Tríplice Entente, e Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária pela Tríplice Aliança. Essa guerra ela se estende por um imenso território e foi travada em diversas frentes de batalha. A Frente Alpina, a partir de 1915, ali na fronteira entre Itália e Áustria. No Oriente Médio, Inglaterra e o Império Otomano guerrearam na Síria, na Arábia e na Palestina. Na África, né, as operações tiveram como centro ali de comando a África Oriental, né, ali, alemão, território onde é a Tangânica, e lá na África ainda, né, as colônias eram chamadas, claro, para participar da guerra junto às suas metrópoles. Essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, teve duas fases. A primeira fase é uma fase de movimento, né, uma guerra de movimento, que foi de agosto de 1914 a novembro de 1914 e foi marcada pelo intenso movimento de tropas. A Alemanha passou pela Bélgica e chegou próximo a Paris. Os franceses, que tiveram a ajuda dos ingleses e contiveram ali os alemães na Batalha de Marne, né? Onde nenhum lado saiu vencedor e a guerra estacionou ali na frente ocidental. A segunda fase é a guerra de trincheiras, né? O que eram essas trincheiras? Eram valas cavadas na terra onde os soldados se protegiam do inimigo e aguardavam os próximos acontecimentos. Ali na guerra, né, começaram na Batalha de Marne, né? E a Inglaterra, a França e a Alemanha cavaram 640 quilômetros de trincheira na frente oriental, né, onde soldados lutavam dia e noite. Observem aí como era configurada uma trincheira, né? Elas eram fundas, vocês observam que tem vários níveis, né, onde eles ficavam ali por meses até. Algumas fotos, né, da época, trincheiras. Um outro fator determinante para a mudança dos rumos da Primeira Guerra Mundial foi a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. O país mais atingido por essa medida, né, foi a Alemanha, né, já que os Estados Unidos eram um grande parceiro comercial da Inglaterra e da França. E claro, né, eles entram para apoiar seus aliados. Em abril de 1917, após ter seus navios mercantes afundados, né, por submarinos alemães, os Estados Unidos entram ali nos combates, né, ao lado da Tríplice Entente. O Brasil também entra, né, na Primeira Guerra Mundial, né? A gente teve neutro no início, né, para não prejudicar as exportações do café, mas declara guerra contra a Alemanha em 26 de outubro de 1917, depois de ter navios mercantes afundados, né, por submarinos alemães. A participação do Brasil foi pequena, né? Alguns aviadores, né, uma junta médica, alguns oficiais e poucos navios. Alguns outros fatores, né, determinaram os rumos do fim da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, a eclosão da Revolução Russa, lá em território russo, em 1917. Então, a Rússia retira as suas tropas da Primeira Guerra para, né, conter lá as inquietações do seu território e acontece a Revolução Russa. Vamos entender aí o fim da guerra, né? Sem a Rússia na guerra, a Alemanha se volta para a frente oriental e volta com uma guerra de movimento, chegando lá perto de Paris novamente. Os países da Tríplice Entente conseguiram segurar o avanço alemão, né, valendo-se dos tanques e aviões mais eficientes devido à presença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos oferecem um novo poderio militar para essa guerra. E a Tríplice Entente venceu a Alemanha na Segunda Batalha de Marne, né, ali em julho de 1918.
É claro que o fim da guerra, né, acaba gerando insatisfações gerais ali para praticamente todas as nações europeias. Ninguém ficou completamente satisfeito, principalmente a Alemanha, né, ficou muito ressentida por conta dos rumos que esse fim da guerra tomou. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Selecione a alternativa que apresenta uma fase da Primeira Guerra Mundial. Letra A, Guerra Relâmpago. Letra B, Corrida Nuclear. Letra C, Guerra de Trincheiras. Letra D, Derrota do Eixo. Ou letra E, Avanço do Exército Vermelho. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra C, Guerra de Trincheiras, né? Como a gente viu ali, a segunda fase da guerra, onde eles ficavam entrincheirados, né? Até durante meses, esperando, né, que os próximos acontecimentos ocorressem. Vamos para mais uma questão. Qual motivo serviu como justificativa para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Letra A, hostilidade da Alemanha contra os Estados Unidos. Letra B, ataque a cidadãos norte-americanos que estavam na Áustria-Hungria. Letra C, o aprisionamento de uma delegação norte-americana na França. Letra D, atentados terroristas realizados nos Estados Unidos a mando das potências centrais. Ou letra E, nenhuma das respostas acima. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. A resposta correta é a letra A, hostilidade da Alemanha contra os Estados Unidos, que chega aí às vias de fato, né, com o bombardeamento de um navio mercante americano pelos submarinos alemães. Percebam, né, que dois fatores foram determinantes para o fim da Primeira Guerra Mundial, para a resolução desse conflito de forma mais rápida. A saída da Rússia, né, que em 1917 tem lá no seu território a Revolução Russa que começa a acontecer. E 2, a entrada dos Estados Unidos, né, na guerra, com um novo fôlego, um novo poderio militar, né, tropas descansadas, né, sem baixas. Então, todos esses fatores acabam determinando, né, o fim, né, uma configuração diferente para os rumos da Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula!